Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 21 e continuamos na batida, a cada novo episódio, 1.000 inscritos, muito obrigado, você que ainda não segue a gente lá no TikTok, tem vídeo já com 1.600.000 visualizações, segue a gente lá, acabamos de pegar 15k, e também o nosso Instagram, que é por lá que vocês conseguem ver a agenda da semana, é aquele riozinho maroto também, a gente sobe por lá, e antes de começar o papo, tenho um grande prazer de receber o Carlos do Brasil aqui hoje. Não poderia deixar de mencionar os estúdios Seu Pod, que é a casa dos podcasts. Você que quer gravar o seu conteúdo de audiovisual, é aqui, ó. Na Casa dos Podcasts, a gente fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700. E eu deixo sempre na descrição do vídeo aqui todos os contatos deles. Tem um número de telefone, Instagram. Então você que quiser gravar teu podcast, Seu Pod é a casa. E agora, sem mais delongas, ele, o homem forte do futebol do Vascão, Carlos do Brasil. Bem-vindo, Brasil. Boa noite, Dieguinho. Boa noite, torcida vascaína. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre muito legal e muito prazeroso falar sobre futebol, sobre o Vasco, né? Brasil, a pergunta de prática que eu faço para todos os meus convidados. No seu caso, você trabalha com futebol. Por que futebol, Brasil? De ser bombeiro, engenheiro, advogado. Boa pergunta, né? Mas eu até sou, né? Até Ah, sou é? engenheiro e administrador também, né? Na realidade, eu vivi o futebol a vida inteira, né? Porque meu pai já me levava para os estádios com 4 anos de idade, 5 anos de idade. E meu pai trabalhou em federação, né? Então eu ia para tudo quanto era jogo, tudo quanto era estádio no Brasil, né? A gente acompanhava muito, eu ia para dentro de vestiário. E acabou que eu tentei, né, ser jogador, mas medíocre, né? Então não deu. E aí acabei jogando futebol de salão durante muito tempo, até 19, 20 anos. Depois fui estudar, né? Porque vi que não tinha futuro como jogador. E acabei vindo para o futebol, o destino me trouxe novamente. Muito prazer, eu trabalho, apesar de toda a pressão que existe, né, no futebol. Mas é sempre muito prazeroso trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, hoje eu fui informado pela nossa assessora que eu tô com o tempo um pouquinho mais curto, então vou focar o nosso bate-papo hoje mais em cima do Vasco. No outro dia, com tempo maior, a gente Claro. conversa sobre outras situações. Então, vamos ao início do Vasco. Como é que foi o convite para vir ao Vasco ali em 2018? Eu estava na Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, já tinha feito alguns trabalhos, né, na base de alguns clubes, e o Campelo tinha entrado para ser o presidente. Não conhecia o Campelo, não conhecia o Fred, que era o vice de futebol, e eles precisavam de uma pessoa para a base. E o Zé Ricardo já tinha trabalhado comigo no Flamengo, né, durante algum tempo, indicou o meu nome. Eu fiz uma entrevista com o Fred, ele gostou do que a gente pensava sobre futebol, ele me fez o convite e imediatamente eu aceitei. O torcedor do Vasco, assim, gerou um carinho muito grande por você da passagem da base. Ali já gerou um casamento muito bacana. O Vasco voltou a ganhar títulos expressivos na base, teve a conquista da Copa do Brasil Sub-20. Inclusive, foi uma competição que resgatou alguns jogadores que estavam em baixa, como, por exemplo, o Peck, fez uma grande Copa do Brasil naquele período ali. O Galarza também é alçado ao profissional depois também daquele título ali. Por outro lado, o Vasco ainda ele vinha muito ressentido, porque o Vasco sempre foi um clube historicamente famoso pela sua formação de base, mas vinha de um longo período de passagens ruins na base, sem chegar a fases agudas, tá São Paulo saindo nas primeiras fases, sem ganhar títulos, e desde que você veio ao clube, a base do Vasco começou a dar uma deslanchada. Qual foi o segredo? Já tinha um trabalho prévio que vinha acontecendo e você deu prosseguimento? Qual é o segredo de trabalhar com base, em linhas gerais? Eu acho que, de um modo geral, toda a base de um grande clube, ela forma, né? O Vasco não é diferente. Historicamente, sempre formou, né? O que precisa, talvez, melhorar, no meu ponto de vista, são exatamente os processos, né? A gente fala tanto em processo, que eu até fico tentando arrumar sinônimo para os processos. Mas, enfim, não é diferente disso, né? Porque, na verdade, é aquela coisa que a gente fala do planejamento, que é importante, dos projetos, né? E, a partir daí, uma metodologia, os processos existentes. Para quê? Para que a base tenha uma linha de produção, né? Vamos colocar assim, de jogadores. Não adianta, no meu ponto de vista, né, eu acho que os clubes, de um modo geral, revelam muito pouco, né?
Se você pegar historicamente, o Vasco sempre revelou jogadores, mas você não pode, por exemplo, que um jogador a cada 5 anos te dê retorno técnico e financeiro, né? Isso tem que ter todo ano e eu acho que num volume maior, né? É evidente que nem todos os meninos que passam pela base acabam dando certo na equipe principal. Isso depende de uma série de fatores, inclusive de uma transição muito bem feita e muito bem elaborada. Mas eu acho que a gente é um processo de melhoria contínua, no meu modo de ver, assim como não pode deixar de ser nada que a gente faz, né, na vida até. A nossa vida é um processo de melhoria, né? Se não fosse assim, não teria nem graça. Mas eu acho que é isso. A gente chegou, encontrou muita coisa boa que a gente melhorou, procurou melhorar. Encontrou muita coisa que ainda não acontecia e a gente procurou fazer, né? Eu acho que o futebol também evoluiu muito, né, nesse sentido. Sim. Então, você olhar para a base como investimento é muito importante. Olhar como custo sempre complica um pouco mais, porque você precisa ter uma análise de desempenho, uma equipe bem estruturada para análise de desempenho, para análise de mercado, principalmente captação, né? Então, tudo isso eu acho que foi melhorando com o tempo e o resultado apareceu. Uma coisa que incomoda muito o torcedor vascaíno, eu queria ouvir de você, é o seguinte, de que o Vasco tem alguns jogadores que eles vão muito bem na base, e aí quando são alçados ao profissional, ele não desempenha. Eu sei que o jogador ele não joga sozinho, tem ambiente, tem se esse time está preparado para poder ter um jogador que sobe da base para ser complemento e não solução, como muitas das vezes é o caso do Vasco. Mas independente disso, a gente vê que alguns jogadores como o Paulinho já chegam e vão jogar logo cedo, outros que demoram um pouco como o Figueiredo, o Peck já estão aí, o Peck tem mais de 100 jogos e agora acho que ele vive o melhor momento dele no profissional. O que acontece nessa transição do Vasco, que passou a ser mais elogiado na sua chegada, os jogadores passaram a virar um pouco mais. Inclusive na última coletiva você falou que o Vasco contratou o Cadu, que é um profissional que vai fazer esse elo entre a base e o profissional. Por que no Vasco, por exemplo, no Fluminense, eu vejo que o jogador, a impressão que eu tenho olhando de fora é que ele chega mais pronto ao profissional, sente menos a chegar ao time de cima. O que pega um pouco no Vasco nesse sentido? Eu acho que a questão da cobrança, né? Ela influencia muito. É uma realidade totalmente diferente, eu já falei sobre isso. Os jogadores, às vezes, passam 10 anos dentro do clube, né? E eu acredito muito na formação. Eu acredito que o jogador tem que chegar novinho mesmo no clube e o clube formar ele. É mais fácil dar certo esse tipo de jogador do que o jogador contratado no Sub-17, no Sub-20. Acho que esse tipo de contratação ele precisa ser muito pontual, né? Porque muitas vezes você também, algum jogador em determinada posição, não evoluiu da forma como você imaginava que deveria evoluir. Acontece. Dentro da própria base, às vezes, o jogador também não acontece. E aí eles vão passando de fase, né? Sub-15 para o Sub-17, Sub-17 para o Sub-20, muitas vezes ficam pelo caminho ali. E tem a outra transição que é a principal, que é para o profissional, né? Para a equipe principal. Essa é a mais difícil, não há dúvida. Existem outras difíceis. Por exemplo, quando o menino vai para o Sub-15, ele está numa fase de alto rendimento. Ele sai daquele menino, daquela criança, daquela parte mais lúdica, né? Que ele está ali de 8 anos até 14, para entrar numa fase mais adulta. Isso também é impactante para ele e a gente precisa também perceber que o corpo dele começa a mudar, ele entra numa adolescência, é uma fase de puberdade, enfim. Tudo isso precisa ser muito bem analisado o tempo inteiro, né? Para que você não cometa erros, né? Você pode errar, mas você tem que minimizar o erro o máximo que você puder. Então, tem fases que começam a ser complicadas. Aí ele faz o primeiro contrato profissional, normalmente com 16, 17 anos, né? É uma fase de afirmação. Então, no Sub-17, ele tem aquela fase, caramba, se eu não me tornar agora jogador profissional, como é que vai ser, né? E aí ele gera uma insegurança, a psicologia tem que estar muito do lado ali também para essa fase. No Sub-20, no Sub-17 mesmo, ele já fica com aquela ansiedade de será que eu vou para o Sub-20 do clube? No Sub-20, aí é a fase principal dele, onde normalmente ele tem uma renovação contratual e normalmente ele tem uma projeção para o profissional. A gente tem que tratar tudo como regra, né? Você falou no Paulinho. Paulinho, para mim, é uma exceção, né? O Andrei, hoje, para mim, é uma exceção, né? Essa não é a regra. Então, por isso que as exceções acabam acontecendo com 17, 18 anos, porque são exceções.
A regra não é essa. O menino, ele vai maturar, pode maturar com 19, com 20, com 21. Tem uns que maturam mais tarde, com 22, 23. Quantos jogadores saem e às vezes voltam para o clube num patamar totalmente diferente e às vezes até contratado, né? Tem situações aí no futebol brasileiro que a gente sabe que aconteceu isso. Entra numa realidade em que ele se depara com jogadores muito mais velhos, né? O que não acontece na base. Mídia, e aí o foco vai estar em cima dele. Uma coisa é todo mundo achar que ele está jogando muito bem no 20, no 17, outra coisa no profissional, onde ele vai ser muito mais visto, muito mais exigido. Torcida, né? Massa, enfim. Há uma diferença grande até no dia a dia, né? A forma como treina, concentração, alimentação, tudo isso muda, né? Tem jogadores que têm uma personalidade muito formada e que encaram isso numa boa. Tem outros que não, que precisam de mais tempo. E a gente tem que estar ali no dia a dia para entender isso. Eu acho que o processo que está sendo feito e o projeto de transição dentro do Vasco pode facilitar esse tipo de coisa. Não quer dizer que vai dar certo para todos, mas acho que vai minimizar mais ainda as perdas de ativos, como a gente tem visto, né? Jogadores que entram no profissional no momento errado, jogam no momento errado, são protagonistas, né? Vamos dizer assim, têm a responsabilidade da solução que não é encontrada no time. Isso tudo é muito ruim para o menino, né? A gente tem um exemplo, eu cito o exemplo do próprio Andrei, que na nossa cabeça, o Andrei estava treinando lá desde do final da Copa São Paulo. Acabou a Copa São Paulo, imediatamente ele foi profissional. E na nossa cabeça ele poderia jogar de titular pelo potencial que tem. Mas houve um cuidado com ele, né? Para que ele entrasse no momento certo, na hora que a equipe tivesse mais evoluída. Porque até o time se acertar, demorou um pouco. E a gente não queria jogar essa responsabilidade para ele também. Então, eu acho que tudo é o momento também de você lançar. Isso faz parte do projeto de transição. E aí, como vai funcionar isso? Os jogadores vão ter tempo dentro do profissional para poder vivenciar aquilo ali, se adaptar, entender que aquilo ali é só um processo, é uma transição, para eles se sentirem mais à vontade. Eu acho que isso vai diminuir o erro que acontece. Talvez nos outros clubes, por exemplo, o Santos tem um histórico de lançar meninos muito novos, né? Muitos já deram errado, mas a gente foca muito no que deu certo. Quando eles falam em Neymar, Neymar é exceção, né? Mas fora o Neymar, teve muitos meninos que no Santos foram lançados e que deram certo. Mas o Santos, para eles, isso é uma coisa muito tranquila, muito leve, né? É natural, né? Eles acham que o menino, quando se destaca, tem que estar lá no profissional, e o torcedor do Santos vê isso com muita naturalidade. Então, tudo é a cultura do clube, né? Eu vejo dessa forma. Também. O Fluminense talvez esteja no momento em que esteja fazendo isso de uma forma mais bem planejada, e os meninos também estão chegando e conseguindo jogar com naturalidade. Eu espero que o Vasco, daqui a pouco, os meninos também consigam entrar, jogar com naturalidade, não sejam tão cobrados pelo torcedor. O torcedor veja isso com muita naturalidade, entenda o processo de transição, como, por exemplo, eu cito muitas vezes o exemplo do River Plate, que faz muito bem a transição, mas tem um processo desenhado, né? Lógico que tem as exceções e eles tratam como exceções, mas o normal é que lá não se pode jogar no profissional enquanto não tiver 18 anos, por exemplo, ou 19, não sei bem. Mas, de qualquer maneira, é um processo que está desenhado. E isso é importante porque o torcedor também entende e vê que, peraí, o clube está lançando no momento certo, calma, vamos ter um pouco mais de paciência. O próprio André entrou e agora começa a se destacar mais, mas os primeiros jogos foi uma fase dele de adaptação, né? Então, acho que as coisas vão acontecer com mais naturalidade e qualidade também. Não, no Santos especificamente, para fechar o assunto Santos, tem uma cultura que o próprio torcedor do Santos ele tem um tratamento diferente com o jogador da base. Sim. No Vasco, a gente tem muito essa de cria uma expectativa, mas quando ele chega no profissional não vai bem, a gente senta a mamona. O torcedor do Santos ele já é mais carinhoso com o jogador da base, pelo menos a percepção que eu tenho de fora. É cultura, né? Cultura do clube, E não tem certo e errado, é cultura. Para fechar um pouco a questão da base, Brasil, a percepção que eu tenho também, eu fui jogador de base, eu percebi que de uns anos para cá, como o futebol inflacionou, opinião minha, eu quero ouvir de você,
O jogador da base, esse que já começa a fazer contrato sub-17, sub-20, eu tive a percepção que boa parte deles, e toda situação tem as suas exceções, alguma parte deles começou a perder a fome. Porque alguns já começaram ali com sub-17 pegar contrato de 15, 20 mil reais, contrato de 5 anos, a vida já muda ali, já tem carro particular, seu próprio carro, vinha da comunidade, vem morar aqui na Barra da Tijuca, falando dos clubes do Rio, e alguns deslumbram ali, parece que já resolveu a vida e o futebol fica um pouco em segundo plano. Você que está no futebol há muitos anos, com essa inflação que houve no futebol e a subida dos valores dos contratos, você percebeu essa diferença? Voltando lá na década de 90, por exemplo, o Edmundo era destaque do Vasco, não estou comparando, não ter certo e errado, com ajuda de custo ainda. Depois ele vai para o Palmeiras. É bem diferente. O Siston estava lá como treinador, ele dizia, pô, eu só fui fazer o meu primeiro contrato profissional quando eu bati no profissional, né? Então é diferente, a lei mudou o futebol, né? Muito se discute se para melhor ou para pior. Eu realmente vi mais desvantagens de como é a lei hoje do que vantagens, tanto para o clube quanto, às vezes, muitas vezes, até para o atleta. O atleta não se dá conta disso, né? Porque a lei, o intuito da lei foi proteger o atleta, né? Principalmente proteger o atleta. E muitas vezes não protege, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu acho que a questão do primeiro contrato profissional, 16 anos, não vejo problema nisso, sinceramente. A gente, logicamente, tem que gerir o contrato também, né? Isso sempre fiz no Vasco, sempre fiz nos clubes por quais eu passei, mas no Vasco, principalmente, a gente fez uma forma de... Eu, por exemplo, não gosto de fazer contrato com meninos de 16 anos, tá? Porque o primeiro contrato profissional, e aí tem toda uma questão lógica nisso, né? O primeiro contrato profissional você só pode fazer de 3 anos. Apesar da CBF reconhecer 5 anos, a FIFA não reconhece. Então, não adianta você fazer de 5 anos, porque acabou os 3 anos, não tem reconhecimento, esse menino pode sair de graça aí para o exterior. Então, a gente, normalmente, são 3 anos. Como você faz 3 anos, se você raciocinar, se você fizer o primeiro contrato profissional com 16 anos, de 3 anos, ele vai até 19, ou seja, você está fazendo para um menino que você nem tem certeza se ele vai passar por essa transição sub-17, sub-20, mas você já está colocando ele no sub-20. Com certeza você já está colocando ele, porque você tem contrato com ele até 19 anos. Talvez isso acomode ele de uma certa forma. Então, eu, por exemplo, sempre usei o critério de só fazer contrato com 16 anos nos jogadores que eu tinha certeza que iriam desenvolver. O caso do Andrei, por exemplo, com 16 anos foi feito o contrato profissional dele. Eu tinha uma preferência grande por fazer com 17. Por quê? Porque já era o segundo ano dele, de sub-17, ele já confirmou para mim e para toda... Quando eu falo para mim, toda a parte técnica, né? De que ele tem condição de ir ao sub-20, então nada demais você fazer 3 anos ali de contrato, porque você vai fazer até que ele complete os 20 anos de idade. E se ele performar no sub-20, ele vai performar naturalmente, por regra, no segundo ano dele. O sub-20 são 3 anos. Então, no segundo ano, ele vai estar com 19, no ano de fazer 19 anos, e ainda tem mais 1 ano de contrato. E aí sim você pode chamar ele para fazer um contrato mais longo, ou de 3, ou de 2, ou de 4, ou prorroga apenas para completar os 5, porque a lei permite isso, você completar os 2 anos e você considerar os 5 anos, ou você rescinde o contrato e você faz um novo. Então, isso tudo pode ser negociado, né? É mais fácil, é mais simples naquele momento ali. É a minha forma de fazer. E a partir daí, eu mesmo já errei muito com jogadores ao fazer contrato de 5 anos. Eu acho que gera uma acomodação natural no jogador. Alguns casos se perderam pelo caminho por conta disso, né? Porque ele sabe que está garantido 5 anos, e 5 anos ganhando razoavelmente bem para a realidade dele, né? Ou seja, ele sai de uma realidade muito humilde para daqui a pouco estar ganhando um salário muito bom, né? Que não é o salário top de jogador, do profissional, nada disso, mas para ele é um excelente salário. Isso gera uma acomodação natural. Então, até isso a gente também tem que avaliar se vale a pena fazer um contrato tão longo ou não.
questão do salário gera um aumento de multa no Brasil, né? Então, também faz com que você acabe reajustando o salário do menino muito por conta dessa multa. Isso é um defeito da lei, no meu ponto de vista. Não estou dizendo que está... As 2.000 vezes o salário, né? Exatamente. Eu acho que isso é um defeito da lei. Eu acho que a multa no Brasil, tanto quanto posterior, deveria ser definida pelo clube. A multa é tanto, entendeu? E acabou, independente do salário. Isso faz com que você inflacione realmente o mercado, porque o clube quer se proteger do mercado interno, né? Eu acho que é muito por aí. Agora me explica a tua saída do Vasco para o Corinthians, que estava consolidado, a torcida te abraçou, o trabalho era reconhecido, e na época todo mundo falou, putz, agora que a base do Vasco vai sair o Brasil, e foi não só o Brasil, foi uma galera junto, foram quase 10 profissionais, se eu não me engano. Mas comigo mesmo que eu levei foram 5. Sim. E depois foram mais, assim, mas eu te falo até o que cada um, tá? De cada um sem problema nenhum. Acho que não cabe aqui, mas falaria sem problema nenhum. Nem precisa. Só que os 5, na época que eu saí, eu avisei tanto ao presidente quanto ao Pássaro, que era o diretor executivo, e ao Melo, que era o CEO, que é o CEO, né? Eu falei para eles, esses 5 aqui eu gostaria de levar. Evidentemente que são profissionais que estão aqui no clube e vão para o Corinthians se quiser. Sim. Né? Vai ser feita a proposta para eles. O restante foi acontecendo por outras circunstâncias e muitas vezes levado até por outros profissionais, que não fui eu. Acabou coincidindo que eram profissionais do Vasco também. O que pesou naquela época para você sair? Foi a questão talvez de estrutura do clube, salário atrasado? Não. O que foi? O que aconteceu foi muito simples. Eu sou apaixonado pelo Vasco. Sim. Né? Então, para mim, trabalharia a vida inteira no Vasco sem problema nenhum. Tanto que num primeiro momento, quando houve a abordagem, eu não fui. Eu não aceitei a proposta, nem quis ouvir muito a questão da proposta. Depois houve uma proposta realmente mais alta, e eu conversei com o Salgado, com o presidente na época, que não era só uma questão financeira. Muito pelo contrário, porque eu acho que eu já estou numa certa idade que não é dinheiro, né? O dinheiro é importante para todos nós, evidentemente, paga nossas contas, mas naquele momento eu achei que era importante eu vivenciar um outro mercado. Eu só tinha o mercado do Rio de Janeiro. Então eu precisava sair um pouco do Rio, entender como é que funcionava outro mercado. O Corinthians é um clube gigantesco também. Eu me sentia lisonjeado com a proposta também. E eu achava que era o momento de sair um pouco do Rio, entendeu? Para também dizer para o mercado, eu trabalho em qualquer lugar, não tem problema nenhum, né? Então, acho que foi muito por conta disso, de vivenciar uma nova experiência, de entender como é que era o outro mercado, enfim. E acabei saindo por conta disso. Mas, no primeiro momento que o Vasco me fez a proposta, eu voltei imediatamente, porque meu coração tinha ficado aqui, né? É verdade. E agora vamos começar a história do Vasco no profissional, que é onde eu tenho mais assuntos para abordar. Você vem ao Vasco num primeiro momento para voltar a fazer a função da base, correto? Aquela função que você já fazia? Sim. No primeiro momento. Sim. E aí o Vasco, naquele momento, estava reformulando o trabalho do ano anterior, que foi a pior campanha da história do Vasco, que, além de cair, fizemos a novidade para o Vascaíno de não subir. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Então foi passado uma limpa, jogadores, departamento de futebol. Mas você fala o quê? Que eu voltei nesse momento para vir para a base? Não, você voltou antes. Quando você volta ao Vasco... Em 2018? Não. Quando você volta no Corinthians. Do Corinthians eu vim para o profissional. Já veio profissional? Profissional, Ok. Num primeiro momento, o Vasco te anuncia, que é inclusive a nomenclatura que está lá no organograma do Gerente Vasco. executivo. Gerente executivo. Mas fazendo as funções, diga-se de passagem, do diretor executivo de fato. E foi um momento onde o Vasco, vou até usar o termo que viralizou do Zé Ricardo, do não das matinê, que o Vasco foi em N profissionais e não, no começo do ano ali. E aí a percepção que eu tenho de fora, eu gostaria de te ouvir, que, putz, tomamos tanto não, tem um profissional ótimo que fez um trabalho brilhante na base, vamos oportunizá-lo. Você sentiu, Brasil, naquele momento, uma coisa do tipo, não, querem me dar uma oportunidade de me subir de cargo dentro do clube, ou não, eu tô indo mesmo naquela bucha de não ter ninguém, vai tu mesmo. Como é que foi então o sentimento do momento? Eu vou te falar com toda sinceridade, eu nem pensei nisso, cara, sabe? Eu acho assim,
o Vasco realmente tinha feito convites, né? Tiveram muitos nãos, pelo que eu soube, enfim. E num determinado momento foi cogitado o meu nome para vir, mas eu percebi ali uma certa insegurança natural de quem estava trazendo, né? Eu nunca tinha sido profissional, né? Então é natural que gera uma insegurança, né? No momento em que o ano do Vasco em 2021 tinha sido muito ruim, o Vasco não subiu, porra, vamos arriscar, né? Porra, importante talvez seja trazer um cara com um nome muito maior e tal. Vi isso tudo como muito natural. Tanto é que no momento que eu sou contratado, eles falam sobre a função. E eu falo, cara, não me incomodo, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Não, vamos colocar no primeiro momento como gerente e tal. Por quê? Eu entendi ali que se houvesse uma necessidade de trazer um diretor executivo, poderia trazer. E eu sempre coloquei isso muito claro. No momento que vocês entenderem que precisa ter mais alguém, eu estou aqui para trabalhar, entendeu? E vou estar junto com a pessoa, pode ter certeza disso. Então, assim, a coisa aconteceu de uma forma muito natural, né? Com o tempo, eu acho que eles acabaram ganhando confiança no que eu pensava, né? Na forma do trabalho que estava sendo elaborado, de uma forma muito natural, repito, nada forçado. Eu simplesmente penso futebol de uma maneira muito tranquila e muito simples, da mesma forma que pensaria uma empresa, tá? Lógico que são mercados totalmente diferentes e a gente tem como gestor, eu sou gestor há quase 40 anos, né? Então, assim, como gestor, você tem que analisar, a primeira coisa é o mercado. Qual é o mercado que eu estou inserido, né? Tanto é que eu falo muito, a base tem objetivos e metas diferentes de uma equipe profissional. Se tem objetivos e metas diferentes, você tem que trabalhar planejamento de forma diferente também para atingir esses objetivos e metas. A realidade do Vasco hoje é uma Série B. Amanhã, quando for Série A, já é uma outra análise de mercado, totalmente diferente. Então, cada mercado, cada momento, né, você precisa, como gestor, fazer uma análise muito aprofundada, né, para que você gerencie bem todos os momentos, todas as fases e atinja as metas e os objetivos. Para mim é muito simples. Para mim é muito simples, porque essa é a minha formação, né? Minimizar erro, a gente tem que minimizar o tempo todo. Isso não quer dizer que não vai ter erro. Você erra no teu dia a dia de trabalho, como todos erram. Nós somos seres humanos, né? A gente não é máquina. Só que a gente estuda, a gente procura analisar com muita tranquilidade todos os dados para que a gente possa tomar as decisões da melhor maneira possível dentro da possibilidade que existe da empresa, no caso o clube, né? O que o Vasco me dá? O que o Vasco pode me oferecer para que eu faça um trabalho dentro dessa possibilidade? Foi isso que foi feito o tempo inteiro, entendeu? E, evidentemente, com planejamento, com metodologia. Tudo isso também demanda tempo. A gente sabe que tinha que correr contra o tempo para formar um elenco, tinha que correr contra o tempo para que o Vasco performasse para poder vencer os seus jogos, porque a gente não tinha tempo para performar só no segundo turno, a gente tinha que performar desde o primeiro turno. Mas a gente sabia que o Carioca e a própria Copa do Brasil não eram prioridade, não eram. Mas para o torcedor tudo vira prioridade, né? O torcedor quer ganhar. Só que a gente tinha um planejamento muito claro de Campeonato Brasileiro, né? Não que a gente, não vamos dar importância, não. Muito pelo contrário, foi muito importante para esse elenco fazer os jogos que fez no Carioca, fazer os clássicos que fez no Carioca, fazer a Copa do Brasil, aquele momento ali conturbado, por incrível que pareça, foi positivo, né? Porque foi toda a pressão do mundo para o lado deles. Essa pressão poderia acontecer no Brasileiro, né? E, na realidade, foi o início do Brasileiro um pouco ainda capenga e tal, mas a coisa, quando a gente tinha absoluta certeza, a gente via isso, quando a coisa engrenasse, encaixasse, tirasse um pouco essa pressão deles, a coisa ia evoluir de uma forma mais natural. Uma pena que o Zé Ricardo foi embora no meio do contexto, né? Isso, logicamente, gera algum prejuízo, né? Mas a gente vai encontrar o caminho novamente. Aliás, o caminho está traçado, né? O que a gente vai que o novo treinador se adapte bem a essas realidades e possa colocar o tempero dele, que eu acho que isso vai acontecer de uma forma natural,
mas precisa de algumas rodadas para isso, evidente. Tu me deu já um bom gancho aqui. O Zé Ricardo acabou de sair. Óbvio que não foram só vocês dois, tem todo um processo dentro do Vasco, mas os nomes que o torcedor mais associa na hora da montagem do elenco é o treinador e o diretor executivo, apesar da nomenclatura não ser usada ao seu cargo hoje, mas você faz a função. Então classifico como tal. Eu queria que você me contasse como foi esse processo de formação do elenco, porque ficou, até falei isso aqui no episódio aqui já, de que viralizou aquela fala do Zé Ricardo, caramba, eu nunca tomei tanto não, nem na época de matinê era assim. Como é que foi esse processo? Realmente foi muito difícil e ao que você atribui esse tanto não que o Zé Ricardo disse que vocês tomaram no começo do ano? Eu acho que o início, né? Sim. Muito no início, exatamente porque eu chego num momento em que o mercado já estava se movimentando, né? O Vasco, com a demora na contratação também do executivo, até por tentar outros profissionais, acabou retardando também a minha vinda, né? Não por culpa do Vasco em si, mas até pela tentativa de mercado, né? Eles levaram não também, né? A diretoria levou não. Então, acabei chegando em meados de dezembro. Meados de dezembro o mercado já estava bem movimentado. E eu muito preocupado, porque na realidade a gente tinha poucos jogadores no elenco, né? Tinha os meninos praticamente, alguns querendo sair, né? Foi muito pesado, eu vivenciei meio ano, né, em 2021, enquanto eu estava na base, né? Mas nada se compara ao que o Pássaro passou, porque ele no profissional ele viveu essas críticas muito pesadas, né? E do meio do ano para o final, acho que isso piorou bastante, eu já não estava mais no Vasco. Mas de longe, torcendo para que desse tudo certo e a gente vendo aquela realidade ruim ali. Quando você chega, você encontra um elenco, quem ficou totalmente arrasado, né? Aquela coisa de terra arrasada mesmo, né? Os meninos muito mal, assim, psicologicamente, aqueles que estavam. Os mais veteranos querendo sair, evidentemente, para uma nova realidade. Enfim, fomos negociar. Tinha, eu acho que 7, 8 meninos, né? A gente tinha os meninos que estavam chegando da base, estavam estourando idade. A gente tinha que ir para o mercado. Evidentemente que naquele momento, janeiro, né, o Vasco tinha salários atrasados, dezembro, janeiro. Salários atrasados, uma desconfiança grande do que aconteceria, né, em relação ao Vasco no ano, né? Isso tudo dificulta, porque você liga para um jogador, liga para o agente, evidente, não, cara, eu tenho outras propostas. Não quero ir e tal. Realmente a gente teve muitos nãos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com alguns jogadores e com alguns agentes, demonstrar a nossa seriedade no processo. Eu acho que muitos dos jogadores que estão aí são muito por conta do Zé Ricardo, a credibilidade que ele tem no mercado, muito por conta da credibilidade que, graças a Deus, eu também tenho no mercado, e as pessoas começaram a acreditar que algo podia ser diferente. Por quê? Porque a própria diretoria, o presidente, o vice-financeiro, né, todos eles, de um modo geral, sinalizavam que a coisa ia melhorar. Eles prometiam que os salários iam ficar em dia. Então a gente acreditava nisso tranquilamente e a gente passava essa credibilidade para os jogadores, né, que a gente entrava em contato. Evidentemente que isso gerou algumas contratações iniciais que acabam, que são jogadores que hoje são menos aproveitados, gerou situações de contratações de jogadores que talvez não estivesse no perfil, no modelo de jogo que a gente idealizava, né? Mas que isso também acho que não gerou nenhum tipo de prejuízo. E gerou talvez contratações a mais do que a gente gostaria de fazer, né? Porque com o tempo a gente foi vendo as oportunidades, aproveitando as oportunidades, sabendo que poderia haver uma oscilação. Um campeonato muito grande, né? Muito extenso até o final do ano, jogadores que ainda não tinham vestido a camisa de um grande clube, tinham feito campanhas maravilhosas na própria Série B por outros clubes, mas ainda não tinham tido a oportunidade em grandes clubes. Então, tudo isso gera, evidentemente, uma desconfiança, como gerava comigo, né?
Como é que vai ser o Brasil, Carlos Brasil, no profissional, como executivo? Como é que vai ser o jogador X que nunca jogou com uma camisa grande jogar no Vasco, né? Graças a Deus, esses jogadores vieram e sentiram pouco, muitos deles, né? A grande maioria deles sentiu pouco, outros sentiram mais. E a gente sabia que isso poderia acontecer. Então, é a realidade de um elenco com um pouco mais de gordura, exatamente para poder o treinador ter a alternativa de colocar um ou outro jogador. Mas foi muito difícil no início do ano. Melhorou depois, com o tempo, com o Vasco pagando salário em dia, com o Vasco demonstrando que tinha perspectivas melhores, né? Enfim, eu acho que aí facilitou um pouco mais as negociações. Hoje o salário do Vasco está tudo em dia, não Tudo tá? em dia. Eu vi um relato o Pássaro deu uma entrevista recente no Flow Esporte Clube, isso mesmo. E ele falou que quando o Vasco pagava salário, era quase um evento e às vezes era mais comemorado internamente no clube do que quando o clube ganhava um jogo. Você pegou essa transição do período dos salários atrasados, que foi o período que você estava anterior, Na base. e agora do salário também em dia. Muda muito realmente o ambiente, essa questão do salário? Não tem dúvida, muda muito. Os funcionários, de um modo geral, eu não sei como é que era o comportamento dos jogadores, não sei analisar, né? Os jogadores profissionais, né? Não sei exatamente como é que era isso. Mas eu imagino que realmente isso gera uma intranquilidade em todo mundo, né? Você ficar 2, 3 meses com salário atrasado, para qualquer trabalhador isso não é bom, né? Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem a sua vida, enfim, o seu padrão de vida, seja ele qual for, e que você precisa ter o dinheiro, né? Você trabalha para isso. Então, acho que isso gera realmente um desconforto. Na base, eu te digo que a gente nunca esmoreceu, né? A gente conversava muito lá com os profissionais. Tem muito profissional que tem que ter estátua dentro do clube, porque trabalha por amor mesmo ao clube, né? Eu acho que essa questão do salário atrasado, ela acontece até muito mais no futebol do que numa empresa, por conta dessa paixão, porque na verdade o cara que está ali trabalhando também é torcedor do clube e acaba querendo ajudar de alguma forma, né? Então eu acho que na base não houve nenhum tipo assim afetou, não. Logicamente que a gente ficava preocupado com algumas situações, principalmente dos meninos, contratos de formação, os próprios contratos profissionais, né, com medo, com receio que um ou outro saísse do clube por conta disso, existia essa preocupação. Mas os funcionários sempre se dedicaram ao máximo, mesmo com todos os salários atrasados. Isso eu posso falar pela base. Agora, no profissional, realmente eu não acompanhei como é que era o dia a dia. Eu acredito que é evidente que os jogadores profissionais sentiam também, tanto quanto os funcionários, né? Eu acho que isso gera um clima de desconforto, de qualquer forma. Eu espero que isso não aconteça mais, porque acho que muda, sem dúvida nenhuma, né? E qual é a análise que você faz da passagem do Zé Ricardo? Porque já vou até emendar numa segunda, porque o Zé Ricardo ele chega ao Vasco com a lembrança da passagem dele de 17, 18, que foi muito boa, pega o clube na bica da zona de rebaixamento e leva para Libertadores, que o Vasco já não ia há um bom tempo. Então ele chegou bem credenciado. Aí esse começo claudicante, sem ganhar clássicos, eliminação para Juazeirense, começa o brasileiro ele com a corda no pescoço. Você até falou em off aquele 39, 40, 41, 42 rodadas aqui, não entra no G4, demite o Zé Ricardo, pelo amor de Deus, tira. Uma pressão muito forte. Como é que foi internamente para você, para o Salgado, para todo mundo da cúpula do futebol ali, lidar com esse momento de todo mundo tira? Vocês tinham muito essa convicção de que era para manter, que o trabalho internamente vocês julgavam como bom, e passado todo esse período que já encerrou a passagem do Zé, faz um balanço também da passagem dele de uma maneira geral. O Zé Ricardo, no meu ponto de vista, é muito bom treinador, né? Além de ser um ser humano assim especial, né? Como ser humano, como pessoa, é realmente uma coisa muito diferente, né? Só quem conhece, quem convive com ele, entende o que é o Zé Ricardo, né? Eu acho que é um ser especial. Fora isso, o Zé Ricardo, eu quando chego no clube, o Zé Ricardo já estava contratado, né? Não houve indicação do Zé Ricardo para o meu nome dessa vez. O que aconteceu foi em 2018, muita gente ficou falando, o Zé Ricardo indicou novamente. Não, de maneira nenhuma. O Vasco já me conhecia o meu trabalho, então
não havia... Eu acho que foi uma contratação meio paralela. Eles entraram em contato com o Zé Ricardo e meio que comigo ali já começaram a conversa. Fiquei muito feliz quando eu soube que o treinador era o Zé Ricardo. O Zé Ricardo também seria um treinador que estaria entre os meus relacionados, vamos colocar assim, pela competência que eu sabia que tinha e pelo histórico até dentro do próprio Vasco, né? Eu acho que no momento da contratação, eu acho que ele estava com um viés de alta dentro do Vasco, né? Positivo. Sim. Eu vejo dessa forma. As críticas começam a acontecer a partir do momento que o time no Carioca perde os clássicos, e aí principalmente a eliminação da Copa do Brasil, que levou uma pressão muito grande para ele, eu acho que uma pressão até além do limite. Mas a gente entendia, porque o torcedor do Vasco é um torcedor sofrido, já vem sofrendo há muitos anos, e é evidente que existe toda uma ansiedade para que a coisa dê certo. Mas o que eu procurava demonstrar é que não se faz um time da noite para o dia. Era um elenco completamente novo. Você vê que o time titular hoje, do que está sendo escalado aí, talvez o Figueiredo tenha jogado um pouco ano passado, e mais o Peck. E não era titular. E não era titular. Então, assim, é um time novo, né? Não se faz um futebol dessa forma, tá? Eu já disse em algumas entrevistas que a gente espera que o Vasco tenha melhores planejamentos, porque não se pode, todo ano, reformular elenco. Reformular elenco é muito ruim para o futebol de um modo geral. O que se faz? Você formar um elenco, como a gente fez esse ano, eu vejo dessa forma o planejamento, por isso que eu digo que cada momento é um momento diferente. Você indo para a Série A, você tem um outro patamar de investimento, você tem um outro patamar, mas você não pode fazer um time novo. Você tem que pegar essa base que existe hoje e você fazer as contratações pontuais para o time melhorar. Ninguém forma grandes times da noite para o dia, tá certo? Mesmo quando você tem dinheiro, muitas vezes você sai contratando, você não consegue formar um grande time da noite para o dia. Tem inúmeros exemplos aí no Brasil de clubes que tiveram dinheiro, até sem dinheiro mesmo, fizeram grandes contratações e o time não encaixou, não deu liga, né, como se diz. Então, assim, para dar liga, precisa ter uma base, né? Eu acho e fico muito feliz com isso, eu entendo, né, que o Vasco, apesar de toda a dificuldade do início do ano de formar elenco, apesar de toda a dificuldade da contratação, apesar de muitas vezes o jogador que veio não era a prioridade para vir em algumas posições, a gente formou um grupo homogêneo, um grupo forte de homens, de profissionais, de caras que compraram o projeto, que estão a fim de colocar o Vasco na Série A. A partir daí, vamos para a Série A. Ok, a partir daí você tem um planejamento, mas tem já uma base de jogadores que já estão ali e tal. Enfim, é uma questão de você olhar o contrato de um, de outro, ver quem foi que rendeu, né? E que há a possibilidade de dar uma continuidade. Eu vejo dessa forma. E o Zé Ricardo, no início, teve esse problema, porque ele precisava montar um time, né? Então, ele teve ajuda? Teve ajuda do Eduardo Húngaro, que é um profissional extremamente competente, que está lá como coordenador técnico. Teve ajuda do Emílio Faro, que é um profissional muito experiente e que é auxiliar. Teve a ajuda do Kleber, que é auxiliar. São várias pessoas envolvidas. Teve a minha ajuda no processo para que tudo caminhasse por uma melhoria, né? A gente via isso no dia a dia do treino. No dia a dia do treino. E eu falava isso para a diretoria. Estou muito tranquilo, porque eu vejo no dia a dia do treino uma evolução natural. O time está evoluindo em alguns aspectos. Precisa evoluir em outros? Precisa. Como até hoje precisa. Mas já tem um processo evolutivo ali que vai dar consistência para que a gente faça uma boa Série B. Graças a Deus eu estava certo. Teve uma entrevista lá atrás que eu corri o risco. A assessoria de imprensa até me criticou, porque eu tinha falado, vamos fazer um futebol melhor lá pela 12ª rodada, né? E aí, na 9ª rodada, realmente o time começou a ter uma melhora significativa. Então, acho que foi um processo natural. O Zé Ricardo, para mim, tem um balanço super positivo dentro do clube, apesar da eliminação da Copa do Brasil, que a gente esperava chegar um pouquinho mais, ele também, evidentemente, mas eu acho que tudo foi dentro de um processo que
da dificuldade da formação, da formatação do elenco, não é nem, aí já não é mais a formação, mas da formatação, do modelo de jogo que deveria ser. Eu tenho para mim que se hoje a gente joga aquele jogo, a gente passaria de fase. Né? Em Juazeiro. Eu acho que hoje, com o time jogando, da forma como está jogando, eu acho que a gente passaria de fase. Futebol não tem essa lógica toda, mas a gente entende que de lá para cá o time teve uma evolução significativa, mas eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir. Essa ruptura foi ruim, né? É porque a continuidade ela é importante no futebol. Muitas vezes o torcedor entende, está na hora de tirar o treinador, está na hora de tirar, como se o outro treinador tivesse uma varinha mágica que chegasse e desse solução. E não é assim. Esse cara vai precisar entender o contexto, vai precisar entender o elenco, né? Muitas vezes não é só ele, vem 3, 4 profissionais junto, e aí tira 3, 4 profissionais que estão dentro do clube, e aí interrompe todo um processo. Você começa realmente do zero. Não foi o caso do Vasco agora, porque ao trazer o Maurício, a gente trouxe um profissional, trouxe um auxiliar que está dentro do contexto, não é um auxiliar direto do Maurício, mas é um auxiliar da casa também, junto com o Emílio, junto com o Celso, porque a gente entendia que deveria ter 3 auxiliares ali no dia a dia dos treinamentos, no dia a dia do clube. João Corrêa. O João Corrêa. Eu falei diferente? Não, você não falou o nome. Eu estou só falei explicitando para tá. porque ele é novo, Okay. para entender quem O João, o Emílio e o Celso são os auxiliares hoje. Mas quem é o primeiro auxiliar? Não, o Emílio e o João estão no banco, né? Eles são auxiliares direto do treinador. E no dia a dia eles são peças importantíssimas para os treinamentos, né? Porque você pega setores diferentes do time para treinar, você pega todo um contexto do treino, o Celso também ali dentro, muito importante, até para estar colaborando com o elenco principal ou mesmo com os jogadores que não estão relacionados. Então, assim, você trazendo um profissional, 2, você não tira todos que estão no contexto, né? O preparador físico está lá dentro, o treinador de goleiro está lá dentro, está todo mundo dentro do processo. Então, quando eles chegam, eles querem mais entender o que está sendo feito do que gerar coisas novas, né? É lógico que ele vai gerar esses fatos novos, é óbvio que ele vai botar o tempero dele, como eu já disse, mas isso é o tempo, né, cara? Ele precisa de tempo para isso. Então, o importante é que hoje tem o Zé Ricardo deixou ali uma estrada muito bem pavimentada para a gente ter o sucesso e ter o acesso. O João, para mim, tá marcado agora nos treinos. Já falei esse Cassari com o Greg Light, que vê os treinos, alguns pedaços dos treinos. Me marcou muito o sotaque português, né? No primeiro treino do Maurício, teve um ataque contra a defesa, ele reage, aquilo ficou na cabeça. Só vai descontrair um pouco. Explica pra gente como é que foi o processo para se chegar no nome do Maurício Souza. Teve alguns nomes que, pra mídia, pipocaram muito, foram o Anderson, o Loser. Teve alguns medalhões que eu já achei que era viagem mesmo, tipo Cuca, Renato Gaúcho, achei que era fora de realidade de contexto. Esses profissionais costumam pegar trabalhos mais no começo. Teve próximo desses 2 que eu citei, Anderson, Loser, e o porquê da escolha definitiva não é o Maurício. Como é que foi esse processo? Então, logo que no sábado, eu recebi a notícia da saída do Zé Ricardo num sábado. Ele me chamou e no domingo foi noticiado que ele... Eu acordei de manhã com essa notícia. Sairia. E dali, eu tinha um compromisso familiar, alguma coisa que eu tinha, e eu falei, agora eu vou para o compromisso familiar ou não vou, né? Aquela coisa do... Fui e não fui, né? Porque fui de lá, já fiquei trabalhando com a análise de mercado, porque na minha cabeça eu tinha que preparar um material de vários treinadores, diversos treinadores, de acordo com o modelo e a ideia de jogo que a gente tinha preconizado desde o início do ano. Não tinha que mudar. Aquilo era a ideia que a gente queria. Muito do que foi feito na base, por exemplo, né? Modelo e ideia de jogo. Você vê o Sub-17 jogar, o Sub-20, o Sub-15 é muito parecido, né? Tem um molho lá dos treinadores, mas é muito parecido. E a gente queria alguma coisa muito próxima para o profissional desde o início. E isso estava sendo trabalhado junto ao Zé Ricardo também. Então, treinadores que tinham essa concepção, né? Essa ideia, esse modelo. Disso aí, cara, vou te dizer que sobraram aí uns 8, talvez, não sei o número exato, mas talvez isso aí.
E a partir daí, uma participação da diretoria e uma participação da diretoria também da empresa, da 777. Porque era importante eles participarem de todo um processo, até porque amanhã eles podem se tornar donos do futebol do clube e nada mais justo do que eles entenderem quem é o treinador que está sendo colocado e com quem eles vão trabalhar, né? Isso era um entendimento meu, assim como era também da diretoria, né? Eu acho que eles têm que participar do processo. E assim foi feito. Eu mostrei para eles, todos os treinadores, e aí não é questão de qualificação, tá? É uma questão de modelo e ideia de jogo, tá? Alguns nomes não entraram nesse contexto, outros entraram, tá? E a partir daí vem a prateleira. Qual é a prateleira? É a prateleira de orçamento, né? Tem treinadores aqui de prateleira muito mais caras dentro desse contexto. Tem prateleiras mais de treinadores mais baratos. E aí você começa a analisar não só isso, porque quantos profissionais o treinador quer trazer? Isso também poderia impactar todo o processo dentro do clube, né? Quem viria com ele? Como é que é o dia a dia dele com os jogadores? Como é que é a liderança dele? A partir do momento que você entende que aquele treinador tem um modelo, uma ideia de jogo adequada para o que você quer, você precisa analisar comportamento, você precisa analisar o dia a dia desse treinador. Não é só isso, né? E salário, evidentemente, tem que estar dentro do orçamento, né? Profissionais que estão dentro desse contexto. Foi isso que foi feito, cara, desde o início, entendeu? Existiam outros nomes? Existiam outros nomes. O Maurício sabe disso, mas o Maurício também era um dos nomes fortes para vir, né? Eu cheguei a contactar alguns treinadores, contactei o Maurício sem fechar nada, sem fazer proposta nenhuma. Tanto é que a imprensa falava, tem proposta? Tem, não tinha. Porque no primeiro momento não era isso, era conversar, tentar entender qual é a ideia que ele tinha, como é que está naquele momento a carreira dele, se ele está empregado, se ele tinha possibilidade de sair, se tinha multa contratual para pagar ou não. Tudo isso precisa ser conversado, isso demanda tempo, né? A gente fica ansioso pela escolha, não mais do que nós gostaríamos de ter escolhido o mais rápido possível, né? Mas a partir do momento que todo mundo abraçou a ideia, né? E aí eu acho que entra todos que estavam envolvidos no processo, a gente partiu para a contratação. Aí sim, eu liguei já para fazer a proposta, já para dizer que poderia ser ele e tal. Foi dessa forma. Mas houve todo um procedimento, um processo para a contratação. Estamos chegando próximo da abertura da janela de transferências que abre agora dia 18 de julho. E você já me deu um gancho interessante aqui que a 777 passa a habitar no ambiente do Vasco hoje, nos processos decisivos, e eles participam também. Então vai duas em uma. Como é que tem sido efetivamente a participação da 777 nesses processos de tomar as decisões importantes? E qual é o planejamento do Vasco para a janela agora? São jogadores para ser contratados com um contrato curto até o final do ano, pensando em Série B, ou já é jogador pensando em médio e longo prazo? Bom, primeiro, o dia a dia com a 777, né? Eu acho que uma questão... Eles não são donos ainda, né, do futebol do clube, mas tem uma ideia de que sejam, né? Está aí, claro, está na imprensa, enfim, tem proposta já em andamento, tem que ser aprovado em assembleia, né, pelos torcedores também. A gente acredita que tudo isso aconteça. Por uma questão ética e profissional, a gente mantém eles informados sobre tudo, né? O diretor de futebol do grupo é o Johannes, sim, que hoje é diretor do Génova, né? Eu tenho uma reunião semanal com ele, a gente troca bola, enfim, de tudo que está acontecendo aqui, o que acontece na 777, de um modo geral, né? Não só em termos de jogadores, mas até em ideias de jogo, modelo, análise de desempenho, análise de mercado, como é que é trabalhado, quais são os softwares que são usados, quais não são, enfim, orçamentos, tudo isso é conversado, né? Eles têm conhecimento de absolutamente tudo que acontece no clube. O que está sendo legal é que eles confiam, né? Está sendo bem legal isso, porque eles têm total confiança nas decisões que eu mais ou menos acho que
deveriam ser tomadas, enfim, mostrando, evidentemente, porquê daquilo, né? Com argumentos, né? E eles têm acreditado nisso, né? O Yohannes fala, o feeling é teu, a decisão é muito por conta do que você sente, você percebe, porque, óbvio, eles estão longe, né? Tem todo um ambiente dentro do clube que precisa ser cuidado. Hoje o nosso ambiente dentro do futebol profissional é um dos melhores que eu vivi em meios de futebol, né? Na base do Vasco também era assim. Um ambiente leve, um ambiente descontraído, um ambiente sem muita pressão, porque a pressão ela já vem de fora, né? Ela vem do externo. Internamente eu acho que essa pressão ela tem que existir, mas na medida certa. A cobrança de um trabalho bem feito. E eu sou chato trabalhando, né? Quem me conhece sabe. Sara está aqui do lado, já pode até falar, pô, eu sei. Então, assim, eu sou chato trabalhando, mas sou chato na medida certa. Sara confirmou. Confirmou a cabeça, eu sei. Mas sou chato na medida certa, sou chato na cobrança, sou chato no trabalho bem desempenhado, entendeu? Eu acho que você, por exemplo, trabalhou comigo. Eu sei que você vai fazer o teu melhor para poder desempenhar o teu papel. Cabe a mim, com a minha experiência, de repente colocar, ó, cara, não vai por esse caminho, vai por esse, é melhor para você e tal. Tenta, pelo menos, experimenta, né? Isso não quer dizer que não vai gerar erros, né? A gente comete erros, não tem jeito, eu já falei isso aqui. Então, assim, tornar o ambiente leve, sem muita pressão, sem muita cobrança, mas uma cobrança natural de um trabalho muito bem executado, né? Para que a gente erre o menos possível. Isso tem acontecido naturalmente. Eu tenho a diretoria do Vasco, né, acima de mim, mas que confia muito no trabalho também. Tanto o presidente como todos os vice-presidentes, o comitê do futebol, confia muito no que é feito, porque eu demonstro para eles. E o diretor da 777, evidentemente, também confia nesse trabalho. Eles dão opiniões como tem que ser, tem que opinar mesmo. E muitas vezes eu respeito a opinião deles. Não é uma decisão unilateral minha, nunca. Mas é evidente que a gente está no dia a dia, a gente tem percepção de algumas coisas melhores, né? Mas eu acho que está tranquilo, a relação está muito tranquila nesse sentido. Você tinha feito outra pergunta que é... Eu perguntei, foi a questão sobre a contratação, né? A janela. Já tem uma lista montada, o Vasco Então, já trabalha prontamente já em negociações para o dia 18? Vamos lá. A janela vai do dia 18 de julho até dia 15 de agosto, tá? A gente olha a gente tem mapeado todo o mercado, tem um mapeamento, a análise de mercado não parou de trabalhar em nenhum momento, tá? Eu tenho mapeado vários jogadores por posição e tenho mapeado vários jogadores com perfis monetários, vamos colocar assim, diferentes, né? Você tem jogadores que você de repente consegue trazer sem investir nada, apenas pagando salário, mas tem jogadores que requerem investimento. Tudo vai depender do que a diretoria, junto com a 777, talvez, se ela já estiver dentro do clube, me coloque. É o que eu digo, o trabalho não é meu sozinho, né, evidentemente, e eu só posso fazer o que a empresa me diz que eu posso fazer. Então, se a empresa, que é o Vasco, disser para mim assim, ó, você tem um orçamento X para comprar jogador, ou não tem zero, é zero para comprar jogador, mas pode trazer 2, 3 jogadores com salário até tanto para o orçamento tá. A gente vai trabalhar em cima disso. Então, eu sou uma pessoa assim, às vezes a torcida fica chateada porque eu falo a verdade, né? Porra, Brasil, mas não vai contratar ninguém? Não sou eu, né? A gente não cria uma ilusão, nem tem que criar ilusão, né? As contratações, elas podem ou não acontecer. Elas poderão acontecer dentro da janela ou não. Se não houver a possibilidade, não vai ser contratado ninguém, nós vamos seguir. Entendeu? E eu acho que o elenco está formado para que a gente consiga o objetivo principal, que é subir. Se puder trazer mais jogadores com qualidade para encorpar ainda mais o elenco que está aí, ótimo, excelente, nós vamos fazer. Mas isso tudo é uma definição em conjunto com a área financeira do clube. Tem alguma negociação em curso hoje? Não, nada. Nenhuma? Nenhuma.
E posição, porque a gente discutindo um pouco o sistema ofensivo do Vasco. A prioridade é meio para frente? A prioridade é atacante, né? De lado ou centroavante? Isso. Atacante de lado, em primeiro lugar, centroavante também. Tudo é questão de oportunidade, Dieguinho. Oportunidade de mercado, né? E é o que eu estou dizendo. Também é questão orçamentária, né? Se você disser assim, pô, mas não seria interessante trazer mais laterais? Não seria interessante trazer mais meias? Sim, pode ser. Tudo é questão de oportunidade, mas eu vejo e a comissão vê como prioridade o ataque, principalmente o lado do campo. Outra coisa que tem ficado muito, uma discussão que tem acontecido muito, por exemplo, o torcedor de uma maneira geral, ele adora medalhão, isso é torcedor de qualquer clube. Mas a gente tem escutado, pelo menos de fora, vamos esperar se a proposta vai realmente caminhar para ficar definitivo e ver um posicionamento oficial da 777, é de que o perfil desses investidores é mais jogador mais jovem. Como é que tá isso? Porque assim, na minha maneira de enxergar, é importante você ter jogador com potencial de revenda, mas você precisa de alguns líderes técnicos dentro do elenco mais velho que vão fazer essas outras peças mais jovens madurar. E aí, em cima desse equilíbrio que eu te falei de jogador mais novo com jogador mais velho, os nomes que sempre pipocam na boca do torcedor do Vasco, falando de medalhões, e curiosamente estão todos nesse momento no Rio, são Alex Teixeira, Souza agora acho que nem tanto, porque tá bem no Besiktas, lá tem contrato. Mas principalmente Souza, Alex Teixeira e Kardec. O Kardec tá livre, inclusive eu tive com ele no Shopping Redesign recente, te perguntei a respeito da situação, se interessava ou não. Como é que o Vasco lida com esses dois jogadores? São jogadores que não estão em momento algum sob hipótese de interesse do Vasco pelo perfil idade, uma posição clara da 777, ou não? Podem chegar jogadores medalhões? Como é que está essa situação? É só jogador jovem? Pode chegar medalhão? E especificamente o nome dos dois, Teixeira e Kardec. Então, não conversei ainda com a 777 sobre o planejamento que eles teriam. Eles talvez conversem comigo no momento que eles comprem efetivamente o futebol do clube. Não houve ainda essa conversa. O que eles sinalizaram algumas vezes foi que eles gostam de jogadores muito jovens. Isso é sinalizado. Se você olhar para o Génova, você vai ver que foram contratados jogadores muito novos lá. Não tanto de nome, mas algumas apostas e tal, enfim. Isso é o que é sinalizado por eles. Em alguns momentos, nessas trocas que a gente tem semanalmente, a gente coloca para eles a importância de ter jogadores um pouco mais velhos, mais maduros, exatamente para poder fazer com que a formação dos meninos seja mais salutar, né? Não jogar a responsabilidade, como eu acabei de falar aqui no início, só sobre meninos, né? Eu acho que é importante ter jogadores mais maduros que fazem com que esses jogadores mais novos se valorizem. Você ganhar a competição faz com que o jogador também se valorize. Então, retorno técnico, mais do que financeiro. Isso foi falado para eles e muitas vezes eles entenderam. Então, eu imagino, aí é uma imaginação apenas, eu não estou dizendo que é isso, eu imagino que eles vão entender na hora que tiver que contratar um jogador um pouco mais velho e que surja uma oportunidade de mercado que possibilite isso dentro de um orçamento natural, né? Muitas vezes um jogador muito mais velho, às vezes vem de uma realidade de ganho muito alto e quer vir para o Brasil, às vezes obtendo um ganho também muito alto, e às vezes isso não é possível. Então, eu não estou dizendo que é ou não é nada disso, mas eu imagino que dentro do que eles definirem como um perfil e a gente conversando, chegar num alinhamento e dentro do orçamento, acho que vai ser possível trazer ou um jogador jovem ou um jogador mais velho, enfim. Mas isso com eles entrando, eu não sei exatamente como é que vai ser, eu não sei te dizer, com toda sinceridade. Eu particularmente acho importante, não dá para montar um time só com jogador jovem, ele é importante, também. Mas, por exemplo... Isso aí eu concordo com você, sim, mas não sou eu que toma a decisão. É só um ponto de vista que eu estou afirmando que eu acho importante. Hoje, por exemplo, no atual elenco, o Nenê com seus 41 anos de idade é um jogador muito importante. Não apenas tecnicamente, sim, porque ele é o jogador que mais cria oportunidade na sim, Série B, mas pela questão também do jovem olhar, pô, tem o Nenê aqui. É a referência. É importante. E eu acho que falta muito isso ao Vasco nos últimos anos. Essa figura central, esse ídolo. Uma referência, exatamente. Eu acho importante. Nesse perfil, eu acho, opinião minha, aí já é com vocês, que o Kardec Teixeira tem. O Kardec tem muito esse perfil de líder também. Viralizou muito umas preleções dele na China. Sim. Enfim.
Uma outra situação agora já é o contraponto disso. O Vasco, com a chegada dos novos donos, vai ser um clube que, em tese, não vai ter mais problema financeiro. Então, para o torcedor, não faz mais sentido o Vasco começar a vender as suas joias de maneira muito rápida. E hoje a gente tem visto muito o nome do Figueiredo pipocando um pouco no Atlético Paranaense e muito, esse sim, muito o nome do Barcelona pipocando em cima do André a todo momento. Inclusive saiu uma matéria essa semana agora no jornal, se eu não me engano, Esporte da Espanha, de que tinha uma lista de 8 e 10 atletas que o Barcelona monitora, e lá tinham 2 nomes do Vasco, não apenas o André, mas o Ryan também, que é filho do Valquimar, e é um grande jogador da base, você trabalhou com ele, conhece bem. Tem realmente hoje, já passou do momento de análise, o Barcelona já procurou o Vasco, houve alguma conversa? Em que pé anda a situação do André nesse momento com o Vasco? E o próprio Ryan? O Ryan, ele não fez nem 16 anos ainda, né? Na verdade, eu acho que ele faz 16 anos em agosto. E aí vai ser feito o primeiro contrato profissional dele. É uma joia do Vasco, né? E assim, muito se fala sobre esses monitoramentos. Na realidade, por exemplo, o Grupo City, ele faz monitoramento de vários jogadores no Brasil, inclusive do Vasco. O Real Madrid também faz monitoramento de vários jogadores. Talvez tenha vazado aí o monitoramento do Barcelona, mas é natural para esses clubes fazerem monitoramento de vários jogadores. Daí a ter a proposta, há uma distância, entendeu? Eles normalmente não falam nada sobre isso e nunca chegou proposta nenhuma para o Vasco, para o André. Então, assim, a gente fica feliz de haver esse monitoramento, com toda sinceridade. Mas você falou uma coisa que é muito importante no início. O torcedor entende que, uma realidade financeira, o Vasco não vai vender jogadores com tanta facilidade assim e tal. E muitas vezes o torcedor interpreta mal os valores, né? Os valores que são vendidos dos jogadores, porque é o valor que gira no mercado, né? Um valor, infelizmente, os clubes brasileiros ainda têm valores de jogadores no mercado que não são condizentes com um jogador que está jogando na Europa, por exemplo, né? Apesar de ter, por exemplo, o rival vendeu aí alguns jogadores muito caros, mas foi uma realidade totalmente fora da curva. Hoje já não consegue tanto vender assim, com tanta facilidade. E venderam muitos jogadores por 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Exceções mesmo foram 2, né? Foi o Vinícius Júnior, o Paquetá. Teve o Renier também. Foram 3. Mas não é natural isso, não é normal. E hoje não é o mercado hoje do futebol já não é mais esse. Então você hoje vender o André. O André é um volante, não é um jogador tão valorizado assim no mercado, considerando uma comparação com um atacante, por exemplo, né? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado, analisado, mas não sou eu. Sim. Isso quem vai fazer a análise, evidentemente, são os executivos da empresa ou a diretoria do Vasco, no caso. Eu não me envolvo nesse tipo de coisa, mas a gente só tem que ter o cuidado de não entender que o jogador tem uma supervalorização, quando na realidade o mercado não comporta essa supervalorização, né? O menino do Fluminense foi vendido agora por 10 milhões de euros, alguma coisa assim. O Luiz Henrique? Luiz Henrique. Não foi menos, inclusive foi houve uma grita absurda lá do Fluminense. Mas com possibilidade de chegar a alguma coisa. Eu não olhei os números a fundo, mas teve uma grita muito grande. Mas ele já tem mais de 100 jogos no profissional também. É um valor muito bom para o mercado atual, entendeu? E considerando o mercado sul-americano e brasileiro. E muita gente, eu ouvi muita gente dizendo que vendeu muito barato, entendeu? E na realidade não é isso. Brasil, uma outra situação também importante que eu queria te perguntar. Como é que tá a situação hoje do Nenê? Porque o Nenê ele faz 41 esse ano, na troca da 777, pelo perfil, não sei se... Aí vai ter que aguardar ele chegar para ver. O Nenê já sinalizou internamente que vai até o final do ano, vai até o Carioca, quer esse ano e mais um. Já houve essa conversa com o Nenê? Muito de forma informal. Pelo Nenê ele continua jogando. Ele vai mais 3 anos. Tudo vai ser avaliado no decorrer do ano, né? O Nenê está muito bem, né? Fisicamente, é um jogador... Para mim é um fenômeno, porque o que ele faz com 40 anos de idade é uma raridade. Mas ele é um
um garoto, né, cara? A recuperação dele pós-jogo é um negócio absurdo, né? São dados científicos, aí não sou eu que estou dizendo. Então, assim, você olha e fala assim, pô, é surpreendente, realmente surpreendente. Vai depender muito dele, vai depender do momento do Vasco, né? Eu acho que não é o momento de pensar nisso. A gente tem que pensar realmente no acesso. Mas óbvio que do meio do ano para frente, com o 777 ou sem 777, a gente tem que analisar o elenco e já fazer uma projeção para o próximo ano, um planejamento para o próximo ano. Eu acredito que se o Nenê continuar performando, independente da idade que tem, é um jogador importante para o Vasco, mesmo para o ano que vem. Eu acho que ele vai além dessa questão puramente técnica, porque ele tem a questão da identificação Sim. com o torcedor. E a gente encerra aqui o episódio, tem que estar com o horário já, que a Sara me passou. Eu queria fechar nisso. Estamos chegando no final do mês de junho e eu queria que a gente encerrasse falando um pouco do Nenê. Qual tem sido a importância do Nenê para o Vasco no decorrer da temporada? E vou até dar um gancho meu como torcedor também. Uma coisa que marcou muito o Nenê ano passado com o não acesso do Vasco, ele saiu chorando do gramado. E eu lembro da entrevista dele que marcou muito. Ele falou assim, cara, eu vim em 2015, tentei salvar, não consegui, agora de novo, eu não saio daqui enquanto eu não colocar o Vasco de volta na primeira divisão. E tive a oportunidade de conversar com o Nenê ontem no direct do Instagram, e já falei isso pra ele algumas vezes. Eu falei, até publiquei uma coisa nos stories, ele me mandou uma mensagem, eu falei, Nenê, toda vez que eu vou pro CT hoje, eu fico te olhando assim, te admirando, eu falei, cara, esse cara já me fez muito feliz. E eu tô curtindo porque eu não sei até quando vai, pode ser mais 6 meses, 5 meses. Pra minha geração, eu que sou mais jovem, eu não vi o time do Vasco 97, 2000, ele é um cara que marcou a minha geração. Então eu falo muito isso pra ele, pô, cara, tu é minha referência. Ele é um cara super simples, Muito. responde, dá atenção. Muito do bem. Eu gravei um videozinho dele com a tiazinha lá a matéria do Globo Esporte, da tropa do vovô, ele dançando. Ele é um cara extraordinário. O que você falou do Zé Ricardo, de que é um ser humano extraordinário no começo, cabe ao Nenê. Eu quero ter o relato de como trabalhar com o Nenê nesse ambiente. Cabe a todos os jogadores e todos os profissionais que estão hoje lá no Vasco. São pessoas especiais, pessoas que estão trabalhando muito, muito. O torcedor pode acreditar nisso. Se chega cedo no CT, se sai tarde do CT, planejamento, metodologia, tudo é feito de forma pensada. Todos os setores, todos, desde o porteiro até, sei lá, até o treinador, enfim, todos, sem exceção, são seres humanos especiais. O elenco formado é incrível, porque é muito homogêneo, sabe? É uma coisa muito... Os caras são fantásticos no dia a dia. Você não tem problema nenhum com o elenco, né? Muito pelo contrário, sabe? Você se surpreende a cada dia com o movimento de um, de outro. Os caras são super profissionais. Acho que Papai do Céu abençoou a gente, né? Para fazer, para formar esse elenco e formar com esses jogadores e com os profissionais que estão lá, sabe? Eu acho que Papai do Céu abençoa a gente a cada dia. Isso é muito bom. O Nenê é uma dessas pessoas. É um cara muito simples, é um cara muito especial. Os meninos, principalmente, que jogam no time, têm ele como referência e tem que ter. É um profissional muito dedicado, muito sério, cumpre as obrigações com muito rigor, né? É um desses profissionais aí dos que eu citei. Então, assim, é um cara especial, é um ídolo da torcida hoje, é um cara que realmente faz diferença dentro de campo. E a gente está muito feliz de estar contando com ele e ter a oportunidade de trabalhar com o Nenê, né? Porque isso é muito especial também, né? Eu vou chegar lá na minha velhice e vou poder dizer para todo mundo que eu trabalhei com o Nenê, né? E trabalhei com esses caras aí, todos fantásticos, todos eles, não, sem exceção. Não tem um que seja fora da curva, sabe? É muito prazeroso você ir todo dia para o Vasco, trabalhar, ver que todo mundo está se dedicando e comprometido com o planejamento que foi feito, com o objetivo. Isso é muito prazeroso. Eu saio de casa muito feliz. Os aborrecimentos são naturais no dia a dia, pressão do torcedor eu acho super natural, não vejo isso como uma coisa ruim.
É sempre ruim as ofensas, né, nas redes sociais, que eu acho que aí extrapola um pouco, mas Isso aí é pra todo mundo. vai A para rede todo social mundo. virou terra de É ninguém. terra de ninguém. Mas é ruim, né, cara? É sempre ruim. Isso porque isso é educação, né? E eu acho que entra muito na educação. Mas a parte de crítica, eu vejo ela sempre como uma crítica construtiva. Ainda que a pessoa que esteja criticando não esteja no dia a dia e não entenda exatamente como está acontecendo, qual é o contexto, né? Na outra entrevista que eu fiz, na coletiva, eu acho, eu falei, eu sou um admirador, né, do torcedor do Vasco, da torcida do Vasco. Porque ela é muito diferente de tudo que eu já vi, né? E de tudo que eu vivi. Então, assim, ela é muito diferente em todos os contextos. Como não respeitar o torcedor? Eu respeito demais o torcedor, mas a gente também entende que a gente tem uma função muito mais racional do que emocional. Tem que ser assim, porque senão a gente trabalha na emoção e na emoção as coisas não costumam dar muito certo. Então a gente racionalmente às vezes desagrada. Eu peço desculpas aqui aos que eu não consegui agradar, mas a gente também não consegue agradar todo mundo. Mas eu tenho um respeito enorme pelo torcedor e podem acreditar que quem está hoje em dia lá trabalhando pelo Vasco tem uma dedicação quase que integral. A gente costuma brincar, às vezes a Sara está ali, que a gente sonha com o Vasco, né? Acorda 3 horas da manhã pensando no trabalho do dia seguinte. E é assim, e vai ser assim até acabar o campeonato, até que a gente tenha o objetivo cumprido. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir. E para encerrar, deixa um recado então para esse torcedor, olhando para eles aí. Tá bom. Galera agora tá empolgada, o time 13 jogos invicto aí, segundo colocado, 4 do líder. Então encerra aí deixando um recado para esse torcedor. Vamos continuar apoiando o time, né? Eu peço a eles que continuem com o mesmo apoio. Mesmo nos momentos que a gente possa oscilar, que os resultados não venham, mas é muito importante que os jogadores, todo o elenco, todo mundo que trabalha lá perceba esse apoio. É muito legal perceber, por exemplo, que houve uma rejeição inicial ao Maurício, né, muito grande, mas que a partir do momento que o nome dele foi confirmado, a maioria dos torcedores, agora vamos apoiar, né, já está aí e tal, legal, eu acho isso super bacana, eu acho que é um reconhecimento de que o trabalho está sendo feito e o que eu peço a eles é o apoio, né? Coisa que eu não pedi muito no início do ano, mas agora eu peço porque eu acho que é super importante esse apoio deles e a gente juntos, tanto os profissionais que estão lá trabalhando no dia a dia, jogadores, funcionários e eles, eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar o objetivo, porque o torcedor tem sido muito importante nessa caminhada, né? Ano passado, por conta da pandemia, faltou isso também um pouco, né? Eu acho que os torcedores estarem juntos com a gente é muito prazeroso e todos entendem que é necessário, entendeu? Bom, o Brasil pode conter as palavras, mas eu não. O torcedor do Vasco é foda mesmo, a gente faz a diferença desgraçada onde é que a gente passa. Então é isso, Brasil, muito obrigado pela presença. Obrigado a você pela oportunidade. Espero recebê-lo no final do ano com o Vascão aí na Série A Deus de novo, te contratando no medalhão pro ano que vem, acabar com essa zica desgraçada aí de ficar lutando pra cair e voltar, como diz o nosso hino, a nossa imensa torcida voltar a ser bem feliz. Agradecer a Sara que veio hoje aqui acompanhar a gente, o Carlos Gregório, que também está sempre ajudando lá, são pessoas ímpares, as pessoas veem muito os rostos que saem, né? É o jogador, é o diretor, é o presidente, mas tem uma galera na retaguarda que faz um trabalho extraordinário no Vasco, são os verdadeiros heróis, como o Brasil falou aqui, mereciam estátua. Hoje eu tô mais dentro do clube ali, nas coletivas, vendo os treinos ali, a gente percebe um pouco disso. O Vasco é muito esse clube onde os jogadores chegam e se apaixonam, pelo todo, é a torcida e é o ambiente que é criado dentro de São Januário, e agora com o salário em dia ficar melhor ainda, né? Com certeza. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Teve superchat? Você já perguntou pra ele, mas só mandar um salve pro cara que mandou. Beleza. Fortaleceu aí. Opa. Muito baixo. 8 milhões por de atacante. euros? Não, de euros? Ah. Mas quantos por cento? Foi tudo, na verdade, 90%, 9 milhões, só que vai chegar pro Fluminense só 8 e depois, se ele alcançar
algumas metas, vem mais um. Vai 4. Pode chegar a uma... Anderson Pereira mandou um superchat, obrigado. Brasil, esse aqui ele já falou. Vai haver contratações na janela, na visão do torcedor, a defesa tá ok pra Série B, mas o ataque cria pouco e faltam pontos. Anderson, essa live vai virar um vídeo, você pode assistir. A gente também tá com o horário contadinho já. Obrigado pelo teu superchat, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o episódio de hoje. Quinta-feira temos um novo convidado. Você só vai saber indo lá no Instagram, que eu não sou bobo nem nada. E é isso. Brigadão. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Até quinta-feira a gente volta. Valeu. Fui.